Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Também bem-vindos os internautas que nos acompanham sempre. Hoje nós teremos nossa irmã Kátia Gomes, que é da Federação Espírita, integrante do projeto Escutatória em Recife, e também tem um programa de saúde mental e espiritualidade no canal Renovando Consciências no YouTube. Ela vem nos trazer uma singela homenagem a Maria Santíssima, a Mãe de Jesus e Mãe de todos nós. Aquela que foi escolhida por Deus para ser a mãe mais importante do mundo, que representa o amor de mãe e a fé em sua plenitude condicional. Chico Xavier, em Caminho da Luz, já dizia que Maria era personalidade e academia sublimada. Então, é muito oportuna essa abordagem. Amanhã teremos o Dia das Mães e nada mais justo do que fazermos uma reverência especial a Maria Santíssima. Com a palavra, a nossa querida Maria José para fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e Jesus, do Mestre, esteja sempre conosco, hoje e sempre. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer por mais uma vez estarmos aqui, unidos e reunidos em Teu santo nome, para escutarmos mais os Teus ensinamentos, Mestre Jesus. E te pedimos, Senhor, que Tu possa intuir a nossa irmã, para que ela possa ser agraciada com os teus ensinamentos. E ainda em prece, pedimos por todas as mamães, por ser amanhã dedicado a homenageá-la, que Jesus possa derramar em todas as mamães o amor, a paciência e a fé e a gratidão por ter sido escolhida pelo Jesus para ser mãe. Que Deus nos ilumine, nos abençoe sempre e em prece devolva a palavra ao nosso irmão para dar por iniciado mais um trabalho na noite de hoje. Muita luz para todos. Que assim seja. Então, vamos passar a palavra à nossa irmã Kátia Gomes para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Que a paz do Divino Amigo Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. É com imensa gratidão que nós que fazemos a Casa de Itagiba, Federação Espírita Pernambucana, a qual eu faço parte, trazemos o abraço fraterno a todos que estão aqui encarnados e desencarnados, aos irmãos que compõem a mesa, materialmente e espiritualmente. E dizer que essa casa é uma extensão da federação, aonde nós sempre estamos trocando de palestrante, né, Paulo? E também nós estamos aqui hoje para fazer realmente uma singela homenagem. É algo que, de fato, nós deveríamos nos apropriar mais, nos aprofundar, nos permitir a visitar, não é? A nossa Mãe Santíssima. E é interessante que eu vou falar, porque tem aqui um livro bem pequenininho, curtinho, mas de um conteúdo fora do comum, e que eu sugiro a todos vocês, quem nunca leu, que leia, que compre aqui na livraria, porque ajudará também a casa. E aos internautas, eu também agradeço e desejo que vocês possam também contribuir, não é? Com a nossa conversa de hoje, com a nossa fala, e mais uma vez convidar vocês que estão em casa. Muitos ainda
com um pequeno medinho de voltar à casa espírita, ou porque não têm condições, ou porque estão ainda com sentimentos, não é, de medo, de pânico, de pavor, eu gostaria de sugerir que façam um tratamento espiritual. Não só os internautas, mas os que estão aqui e a todos nós. Eu faço tratamento espiritual, temos que fazer, porque somos seres humanos encarnados, estamos vivos e somos antenas Wi-Fi, que eu não vou falar parabólica, Wi-Fi, né, que capta à distância aquelas mensagens que são mensagens bem sutis ou então mais agressivas. E aí, mensagens não muito boas não falta, não é? Principalmente na TV. As pessoas têm o hábito de assistir um programa atrás do outro, que seja um programa de comédia maravilhoso. Mas quando se parte para colocar para uma reportagem, porque os vários jornais só falam de dor e sofrimento. E isso, infelizmente, vai atraindo para dentro de casa. E atraindo para dentro de casa, vai convidando, e muitos ali energeticamente ficam ali naquele ambiente, não porque queira fazer mal, mas porque está sendo abastecido de pensamentos que não são bons. E aí começam-se a chegar as depressões, as crises variadas, ansiedade, síndrome do pânico, não é? As crises de antissocial, as fobias várias. E aí a gente começa a entender que é extremamente oportuno e necessário fazermos um tratamento espiritual e fazermos uma higiene em nossa casa mental, principalmente ela, para que possamos fazer uma higiene em nossa casa material. O evangelho no lar, ele é primordial. E eu ainda vou mais além, uma vez por semana é pouquíssimo. No mínimo duas, e no máximo todos os dias da semana. Porque eu quero ver alguém entrar sem ser convidado. E aí a gente começa a entender que no momento em que estamos passando de muita dor, de muito sofrimento, não é? Em todos os sentidos, se a gente virar para um lado, virar para o outro, a gente só vê isso. Mas a vida não só é isso. A vida é alegria, a vida é felicidade, a vida é satisfação, a vida é nós estarmos de bem conosco. E quando a gente está de bem conosco, o mundo cai lá fora e nada nos abala. Então, é esse fortalecimento que precisamos ter. E esse fortalecimento que precisamos ser, para poder fortalecer aqueles que nos procuram. E nesse sentido, nós vamos fazer uma viagem antes mesmo de Maria, não é? Reencarnar como filha de Joaquim, Eli Joaquim e de sua mãe, Ana. Então, antes de tudo acontecer, há 1000 anos atrás, vamos dizer 3000 anos atrás, Maria fez uma limpeza como mãe dadivosa, uma limpeza na atmosfera da Palestina. E aí ela, junto com alguns anjos, os principais, Gabriel, Rafael e o outro anjo que toda vez eu esqueço, Gabriel, Rafael e Miguel. Então, esses 3 anjos vieram com Maria em espírito
para poder, e outros caravaneiros, como também os evangelistas, e todos aqueles que iria reencarnar com ela naquele período. Então, todos eles vieram fazer uma limpeza na atmosfera. E aí ela passou junto com eles um bom tempo fazendo essa limpeza, para que o seu filho, um filho, não porque ela, mãe como nós, mas um espírito que ela teria que recebê-lo como filho, porque ele é um espírito que nunca reencarnou e sim só encarnou no planeta Terra. Então ele é mais evoluído espiritualmente, ele está mais à frente do que Maria e todos os outros apóstolos, discípulos de Jesus e os outros luminares que vieram antes do Cristo. Então, ela fez essa limpeza na atmosfera e a limpeza se deu para que ela pudesse, né, trazer o Salvador. E ela encontrou muitas dificuldades, porém, como espírito superior, como espírito sublime, como espírito que de fato é um espírito de alta envergadura moral, que foi convidado por Deus para que ela saísse da estrela de Sírios para vir habitar o planeta Terra e no seu ventre trazer a semente da nova revelação. E essa nova revelação é o amor na sua essência. Então não poderia ser eu a realmente dar a vida ao amor fraternal, ao amor universal. Então esse espírito tem uma envergadura moral que nós não temos a dimensão. Tudo que eu falo aqui é muito palidamente. Tudo é muito, porque eu não tenho ainda, né, essa visão para alcançar Maria de Nazaré. Porém, nós podemos compreender e fazer essa viagem. Imaginar ela sobrevoando em espírito com os seus soldados do amor para fazer a limpeza na atmosfera. Uma limpeza que era necessário, pois na época em que ela fez a limpeza, tamanha era as atrocidades. É diferente dos dias de hoje, sim, mas com muita violência, muito sangue, muita guerra, muita discórdia, desavença, muita tristeza, muita morte, brutal. Então ela não poderia chegar e dar à luz àquele ser que ele precisava, pelo menos, de um equilíbrio na atmosfera. Aí eu digo para os dias de hoje, e nós? Muitas vezes estamos sufocados com esse calor que está acontecendo, com essas várias tempestades que estão vindo não só de chuva, mas tempestades dos pensamentos, porque nós estamos passando por muitos processos, mas são processos psíquicos. Somos nós que depositamos na atmosfera do planeta 8 bilhões de habitantes passando por vários processos de dor, de sofrimento, conflitos existenciais vários. Muitos estão sofrendo pós-pandemia com vários transtornos mentais. Os transtornos são variados. E aí nós começamos a entender que quando Maria chegou, ela chegou, não é? E aí ela vem, antes dela vir,
ela visita a casa dos pais. E ao visitar a casa dos pais, quando ela entra, ela se ajoelha e ela diz que ali está, mais uma vez, né? Ela diz que ali ela está para fazer a vontade do Pai. E aí é quando os pais dormem e recebem ela, mas ela já está na casa deles. E ali há uma grande emoção. Os três anjos, ela e os dois, e mais vários espíritos de alta envergadura moral que estão à disposição para fazer o processo reencarnatório de Maria naquele berço, naquele ambiente. E ela agradece aos seus pais, e ela espiritualmente com eles fazem esse encontro espiritual. E aí é quando eles se emocionam e ao acordar, eles sentem que algo muito espetacular, maravilhoso, sublime aconteceu. E é quando ela começa a ser programada para reencarnar. Passando-se o tempo, Maria reencarna e vem com a missão, como espírito pequeno, criança, muito responsável. E com a responsabilidade que a idade não condizia com o espírito que estava ali, materialmente falando. Se hoje nós temos algumas crianças, 3, 4, 5 anos, que parecem velhinhos, né? Bem madurinhos, imagina a Maria ao reencarnar. E aí é quando, em muitos momentos, os seus pais ficam encantados e ficam a olhar e a querer compreender, mas já sabendo que realmente eles tinham um compromisso com ela, e vendo quanto ela era um espírito maduro. E ela era muito direta, mas doce. Perguntavam a ela, ela respondia sim, sim, não, não. E Jesus nos traz isso, não é? Então, o espírito doce, sublime, puro, uma mãe dadivosa, uma mãe iluminada, que ainda não era mãe, mas já estava preparada para isso. E aí, ao tempo, ela vai crescendo, e ao crescer, ela começa a buscar os estudos que como judia, então ela vinha estudando, preparando. Então, os estudos que ela fazia junto com muitos daqueles essênios, daqueles homens e mulheres que tinham, né, na época, dentro daquela igreja que eles frequentavam como judeus, mas Maria tinha uma educação diferenciada. Essa educação que Maria tinha era uma educação que ela tinha que ter uma verticalização. Então, na verticalização dela direto com Deus, tinha que ser para além daquilo que eles tinham lá. É como se colocasse ela num colégio que não existe ainda, mas que alguém fundou por inspiração. Vamos dizer que Pestalozzi, né, nos traz um pouquinho da estrutura educacional de Maria, da educação, né, no sentido pedagógico. Então ela foi, e quando ela entrava no templo e que ela via, né, aquelas águas
ela com uma visão transcendental, com uma percepção extra, né, sensorial, ela expandia, porque ela via não com a matéria, mas sim com o perispírito. Então ela expandia quando ela entrava no templo, não é? Que ela estudava, que ela recebia os ensinos da Torá, ela entrava e ela via quantos espíritos iluminados estavam ali. E ela já sabia. Ela conversava com a água. Quando ela conversava com a água, ela ali, veja só, não é diferente de Jesus que conversava com as águas, de João que conversava com as águas e os peixes. São espíritos amigos, familiares, que Deus não iria colocar eles, nem Jesus, na mão de qualquer um, né? Então, quando ela se abasteceu, foi aí nesse templo que José, o pai de Jesus, material, aquele que foi tutelado por Deus para tomar conta de Jesus, ele entra e ele encontra uma jovem, e aí ele olha, e ela olha para ele, e aí eles compreendem que ali há um compromisso. Então, ela é uma menina que eu acredito que tinha seus 13, 14, no máximo 15 anos, que eu acho que não chegou a muito. E ele já um homem maduro, um homem mais, né, compreendedor das leis, um homem mais comprometido, né? Mas não vou dizer velho, mas um homem mais maduro. Então, digamos que José tinha mais ou menos uns 30 anos, não é? Por aí, uns 35 no máximo. Então, Maria, com 13, 14, estourando 15, começaram a ter essa. E aí, José conversa com esse sacerdote, que o nome dele é Munir. Então, ele conversa com ele, e ele é um espírito mais antigo naquela instituição, naquela sinagoga, naquele templo religioso, e aí ele diz, José, muito sábio, ele diz, José, aqui está uma jovem a qual você foi comprometido para ela e ela para você. E José vai para casa perturbado, porque ele diz: como é que eu vou dar conta de uma menina? Só que José, quando dorme, ele recebe através dos anjos, Gabriel, Rafael e Miguel, ele sai, desdobra-se, e aí eles têm uma conversa. E nessa conversa, quando José volta para o corpo, José capta e José já vai ter uma conversa com esse antigo sacerdote, com este homem que toma conta desse templo, e que é um religioso muito sério. E aí José vai e ao encontro dele e conta e relata. E o que é que acontece? Ele balança a cabeça e ri. E aí é quando ele convida os pais de Maria para que Maria venha conhecer o seu futuro marido. E aí as coisas vão acontecendo, Maria o conhece, que ela já conhecia, quando ela olha, ela diz: mas eu já vi ele aqui. Entende? Então, eles se vão preparar, né, aquele casamento. E aí, antes do casamento, o anjo anuncia a Maria que ela
será a mãe do Salvador. E aí ela se assusta e ela diz: como eu, que não conheço homem, vou ser mãe, né? E aí ele disse: és a escolhida por Deus para conceber o Salvador. Ela não mais discute, e aí ela diz: eis aqui a serva do Senhor. A primeira palavra, primeira frase que ela fala, a primeira vez: eis-me aqui a serva do Senhor. Ela fala a primeira vez. Quando José recebe a visita, e aí José fica angustiado. Ele recebe a visita não de Maria, mas do anjo, que é o anjo da anunciação. E aí ele chega e diz, e pensa, como ele iria conseguir estar com uma jovem que nem matrimonialmente tiveram nada e ela já está. E como é que eu vou fazer? E o que é que eu vou fazer? Se nos dias de hoje, para os homens machistas, patriarcalistas, acontecesse isso, né? Não sei o que fariam. Dificilmente receberiam, mas já tem hoje espíritos encarnados que compreendem o seu papel e recebem. Eu conheço alguns. Então, é nesse processo que Jesus vem. E aí José fica numa angústia e não fala nada para ninguém. E o que é que ele pensa? Em não contrair o matrimônio com Maria. Aí de novo ele sonha, e em sonho, não, e dessa vez não é sonho. O anjo aparece para ele e diz: o que estás pensando não deverás fazer, porque deves receber Maria como tua esposa, a mãe do Salvador. Aí José cai a ficha. Oi? A mãe do Salvador? Jamais ele discutiu absolutamente nada. E aí ele começou a, junto com ela, fazer o caminho. E aí, quando Jesus está por nascer, Maria e José vão para a outra cidade, que eu acho que é Jerusalém, né? Eles vão para Jerusalém para se inscrever no censo, eles moravam em Belém, né? Então, em Jerusalém. E aí, chegando em Jerusalém, não dá tempo. Então, eles moravam em Jerusalém e ele tinha que ir para Belém. Então, o que em Belém foi que ele aí não dava tempo. Então, as estalagens que hoje a gente conhece como pousadas, hotéis, né, e etc, etc, estavam lotadas. Por quê? Porque imagine as cidades todos indo para lá para fazer o censo, porque era só lá que eles faziam o censo de todas as cidades da região. E aí é quando José vai numa estalagem e o dono diz: olha, infelizmente eu não tenho como desalojar. Eu só tenho aqui um ambiente que é lá na estribaria, né? Acho que é assim, né? Onde ficam os animais. E, e ele ficam, e eles ficam lá, não é? Sentados, e aí eles vão para lá. Antes disso, ele pergunta ao dono, né, da estalagem, e como é que eu vou fazer? Nós não viemos, né, com, vamos dizer, com as malas, com roupas, com
E aí ele diz: não tem problema, eu vou acomodar vocês. E esse dono foi lá e acomodou. E arrumou, botou os lençóizinhos, deu um cantinho, mas ele ficou ali. E aí, eis que o Salvador vem nesta noite. Imagine a preocupação dela como mãe, como não deveria estar, mesmo sendo um espírito superior. Imagine, não é? Então, ela o acolheu, colocou no seu braço, no seu colo, e aí tudo aconteceu, que vocês já conhecem, a história, nananã, nananã, e segue-se o caminho. A primeira fuga dos três é na noite anterior, na noite posterior, que é quando os magos vão visitar Jesus. E aí Herodes pede para que eles voltem e digam para ele onde está o menino, que ele vai lá, o rei, que ele vai lá reverenciar. Olha se ele ia mesmo. E aí, no meio do caminho, os magos escutam, veem o anjo dizer que não voltarão mais por ali. Não mais eles voltam. E aí passa-se algum tempo, né? E daí em diante, José tem os sonhos reveladores, Maria. Mas antes disso, eu vou voltar um pouquinho, que é quando Maria nem sabia ainda que estava grávida. Ela, aliás, ela já tinha recebido a anunciação, mas ela não sabia ali que ela estava grávida. Ela entregou-se como serva ao Senhor. E aí ela foi visitar sua prima Isabel, que Isabel estava com 6 meses, porque a diferença de idade de José, de Jesus, para João Batista era 6 meses. Então, quando Maria foi visitar sua prima para ficar com ela, para que ela tivesse o bebê e etc, etc, quando ela adentra a casa de Isabel, a sua prima, é, no ventre de Isabel pula. Ele, João Batista, ele se remexe muito. E aí é quando Isabel diz: Eis a serva do Senhor, eis a serva do meu Senhor, que está aqui. E Maria olha para ela e diz, não é? Realmente já concebeu. Então veja que espíritos são esses. Quando a gente tem um lapso, né, uma intuição, a gente fica todo assustado. Imagine elas, que intuitivamente viviam, porque espíritos bem mais evoluídos, muitos focados na percepção e nessa proposta do mundo espiritual, né? Então, quando Maria volta para casa, João já tinha nascido, Maria volta, e aí é quando é, passado-se um tempo, Jesus nasce, e aí Maria vai para a cidade de Nazaré, com José e Jesus. Chegando lá, eu vou avançar um pouco por conta da hora, chegando lá, o que é que acontece? Passado-se o tempo, Jesus começa a viajar com a mãe, com o pai, e eles começam, e Maria, como mãe, começa a ficar angustiada, porque ela vê Jesus muito inteligente para a sua idade. E ela fica muito angustiada com isso, como mãe, preocupada, o que será do futuro do meu filho, né? Então, o futuro do meu filho, o que será dele? E aí as coisas foram acontecendo. Um belo momento, ele se perde numa dessas idas para Jerusalém, né? Que eles vão
para lá, para Jerusalém, para fazer compras e etc. Geralmente iam em caravanas. Então, quando ele, nesse momento, Maria e José procuram Jesus no caminho e não acham, e param. Quando eles voltam, Jesus está no templo, sentado, conversando com os homens mais inteligentes daquela região, falando sobre as coisas de Deus, coisas do alto. Aí ela chama, eles vão para casa, e aí ela fica muito angustiada. No dia seguinte, ou na semana seguinte, ele diz, e aí Maria começa a ficar angustiada. Maria vai à procura de, do sacerdote que educou ela, né, daquele templo, que era um templo onde todos eles passavam, estudavam. E aí ela chegou angustiada com José, conversando com ele, e aí ele disse que iriam ver uma forma de trazer Jesus para que ali ele estivesse. Jesus estava com 12 anos. É quando eles voltam, aí Maria está fazendo as coisas em casa, e aí Jesus chega e diz: Mãe. E aí ela para e olha. Eu faço isso aqui é uma idealização minha, né? Mãe, tipo assim, né? Que queres tu que eu faça do Pai de Deus? Porque eu vim para ele. E aí ela fica angustiada, ela diz: Eu tenho medo. Eu quero que você tenha o cuidado, porque existe muita violência. Ele captou, vai ao encontro de José nas suas, né, fábrica de madeiras, vamos trazer assim, na sua serralharia, né? E aí, quando ele chega lá, ele chama o José e diz: Pai, eu quero trabalhar contigo a partir de agora. Então, veja como ele era além do tempo. Ele captou a preocupação da mãe. A gente capta a preocupação da nossa mãe só se ela falar, né? Mas ele captou, ele entendeu que ela estava angustiada e ele não queria que ela sofresse. E aí ele foi trabalhar 18 anos, e é onde a gente não tem informação sobre essa época de Jesus nos evangelhos. Não tem na Bíblia, não tem nas pesquisas. A gente não consegue trazer esses 18 anos. Mas, aqui no livro de Maria de Nazaré, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz mais ou menos alguma coisa. E aí eu vou ver se eu consigo, né? Que o que eu tinha de falar aqui, eu ia ler, mas eu já falei. E aí eu vou ver se eu consigo trazer. Se eu não conseguir aqui achar de fato, pronto. Aqui nós temos uma parte que diz assim, deixa eu ver se é essa. Palavras de mãe. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Isso aqui já foi um milagre que ele fez. Deixa eu ir mais para frente. Aqui. Aqui a gente tem, né, Jesus no templo de Jerusalém. O filho de Maria traz alegrias e lágrimas. Então, ele diz aqui: quando os 8 dias foram cumpridos, aqui ele está ainda bebezinho. Vamos lá mais na frente. Aqui, eu tenho ele aqui, pronto. Jesus e os doutores. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa.
Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, andaram a caminho, isso aqui eu já falei, e aí aqui é quando sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E aí Jesus crescia aqui, ó, pronto. Ela chega e conversa com ele: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que devo estar na casa do meu pai? 12 anos, né? Eles, porém, não compreenderam a palavra que lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui vem uma parte belíssima, que é quando Isabel vai à casa de Maria, uma casa singela, simples, humilde, bem pobrezinha, e aí Isabel chega com seu filho. E nessa hora, elas se encontram, se abraçam, e os filhos estão ali, e logo em seguida eles saem, e elas duas ficam a conversar. E a querer saber por que que eles são tão diferentes. E aí elas conversando como mães, imagine as duas conversando como mães, né? Por que que eles são tão diferentes? Porque tem horas que João Batista fica divagando e conversando, e eu encontro ele no meio, lá, não é? Digamos assim, daquelas folhagens das figueiras. Está ele ali conversando, imagina ele conversando com os insetos, com as plantas. A gente não conversa. Eu converso, minha filha diz, mãe, parece que você é meia doida. Eu digo, então, minha filha, eu converso. Deixa eu conversar com minhas plantas. Elas sentem com o meu animalzinho. Ele fica feliz porque não é a conversa, fala, é a energia, é a vibração que vocês entregam aos seres vivos que não são humanos. Quando a gente começa a ter essa sensibilidade, e o planeta precisa avançar nisso para ontem, porque o que tem de violência com seres humanos e com animais e com plantas nem se fala, o desmatamento. Aí estamos aí agora sofrendo as consequências, não diretamente, mas indiretamente, com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Tamanho sofrimento aquele. E não estamos longe de passar por isso, não, viu? Porque nós temos aqui muitos rios, temos o mar. Tá aí, João Pessoa, ontem e hoje, as ondas estão avançando, batendo, e os carros não estão conseguindo passar pela pista principal. Aqui a gente vê isso. E não esperemos que seja pouca chuva, porque o calor está diferente. Porque o homem mexeu com a sua ganância, com a sua estupidez, com a sua ignorância. O ser humano esquece que ele mesmo vai sofrer as consequências do que ele mesmo fez. Está lá o Rio Grande do Sul, mais de 40 cidades, acho que 70 cidades, dentro da água, mas é dentro, as casas, só o telhado aparece. Então, imaginemos, não é? Jesus, a Mãe Santíssima, e agora eu vou passar bem para frente. Quando ela
olha tudo aquilo e vê que o seu filho, já na cruz, passou todo o sofrimento. E aí ela, com o coração dilacerado, quando olha para ali, ela vê o seu filho de semblante e de destra abaixada, com a cabeça já tombando, com o seu coração apertado de mãe. Ela clama a misericórdia do Pai, e ele sabe porque ele lê a mente, e aí ele olha com toda dificuldade para ela, e ao lado dela está João, o evangelista. E aí ele sussurra: Mãe, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Ele estava ali dizendo que ela é a mãe de todos nós. Passando por esse caminho, todo o sofrimento que ela passou, ela foi para Bataneia, depois que ele se foi e que aconteceu todos os processos que a gente sabe. E aí ela foi para Bataneia, para a cidade dos parentes de José. E aí, quando ela chega nessa cidade, ela é recebida com muito amor, carinho, e ela fica lá. E João está em Éfeso, que vem buscar ela. E ele diz: Mãe, me perdoe não ter vindo antes. João, o irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e de Maria de Cleófas. É isso, Paulo? É. E aí, ela, quando ele chega, ele diz: Mãe, perdoe a demora, mas estava procurando um lugar para levar-te. E eis que uma família doa uma casa simples, que é aquela casa que está em Éfeso, que é a casa da Mãe Santíssima. E aí ela rejubila em alegria e ele pergunta se ela vai com ele, ela diz que sim. Alegremente vai morar em Éfeso. Quando ela chega, pouco tempo, ela começa a receber a visita dos necessitados, dos que sente sede de mãe, de pai. Então ela começou a receber multidões dentro da casinha. Chega um belo dia, um leproso e olha para ela e ela estende as mãos e com as mãos ela o cura. E ele olha para ela e é a primeira vez que ela escuta que ele diz: Eis a serva do Senhor, a mãe do nosso Nazareno, do Messias. Eis a Mãe Santíssima. É a primeira vez que é dito que ela é Mãe Santíssima, na cidade de Éfeso, quando esse leproso é curado por ela. E aí ela vai avançando ao tempo, as coisas vão acontecendo, ela vai trabalhando e que ela trabalha, não é? Porque o filho trabalha até hoje, o pai também e ela também. E ela fazendo a caridade da escuta fraterna, que era o que ela fazia. A escuta fraterna, o que a casa espírita faz? Escutar fraternalmente no atendimento fraterno. Maria escutava todos aqueles e dava o alento. Um belo dia, já pelos anos vindouro, ela muito já uma senhora cansada, ela tira um cochilo e entra num torpor, e logo em seguida ela sente uma presença, mas uma presença radiosa. E aí ela levanta a cabeça e quando olha, entra aquele mendigo, que ela olha para ele e sente como se já o conhecesse.
E aí ela olha e ela diz: Meu filho, o que queres? Aí ele diz: Eu vim buscar a serva do Senhor. Então ele não fala de pronto, e aí ela escuta aquela voz que ecoa no seu coração de mãe, dizendo: Eu conheço essa voz. E aí é quando ela diz: Mas nunca eu recebi nada de nenhum, sempre sou eu que dou. Como trazes essa mensagem? E aí ela começa a desconfiar. E ele olha para ela. E aí ela olha para os pés. Quando ele dá a mão, que ela olha para as mãos, ela diz: És tu, meu filho? Ele, sim, mãe, sou eu, Jesus. E ela não suporta a alegria de rever o seu pequeno. E ela vai se ajoelhando. Quando ela vai, ele levanta ela e ele se ajoelha. Porque ela queria se ajoelhar e beijar os pés. Ele se ajoelha e diz: Mãe, logo mais estarás comigo no reino de Deus, porque lá és a rainha do nosso lar. E aí ela já entrou em torpor, já começou a ficar mais fraca. E aí João é chamado de imediato, ele estava numa cidadezinha que agora eu não lembro o nome, vem, e quando ele chega, Maria já está em delírio, e Jesus está ali ao lado dela. E lógico, com certeza, Ana, não é? José, Eli, Joaquim, seu pai, Isabel e tantos outros que se foram antes. Mas ela, quando ela começa a receber e a perceber que Jesus já está ali, ela já se desprende e antes dela ir para o reino como rainha dos céus, ela faz uma visita a todos que estão presos, que estão passando, e ela e os anjos ela começa a ver e o coração dela começa a ficar muito dolorido. Todo aquele sofrimento daqueles que dão testemunho pelo seu filho. E aí ela vai de imediato, antes de ir embora, que ela passa por todos aqueles círculos, ela vai vendo os leões matando os cristãos, e aí ela entra no cárcere e vê vários cristãos presos, definhando. E uma jovem chama a atenção, porque uma jovem sente a presença dela. E ela se aproxima e diz: Filha, não desanima, porque a glória de Deus está próxima. Canta como rouxinol. E aí Maria começa a cantar, para que ela cante e ela começa a ouvir, e ela começa a cantar naquela prisão. E todos cantam louvando a Deus e a Jesus, e Maria sai e segue. E é quando Jesus a recebe no mundo espiritual. E aí é interessante a gente fazer isso, trazer essa parte, que no final, hoje, nós temos vários livros, Memórias de um Suicida, esse. Temos livro de Miramês, que é Maria de Nazaré. Todos esses têm relatos do qual eu fiz uma síntese, porque não dá para falar tudo, não é? E vocês podem pesquisar Boa Nova, Humberto de Campos, traz tudo.
E o que é que acontece? Maria, ela é a mãe de todos nós. E ela está a recolher todos esses que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, todos os que estão se suicidando. E eu gostaria de ler uma parte que tem aqui, que diz assim, nesse livro, que é do livro, que é da. Pronto, aqui. A Legião dos Servidores de Maria. Tem homens e mulheres. E aí, Maria mantém no plano espiritual inúmeras organizações. E uma delas, ela mantém inúmeras, não é uma só, não. Inúmeras, e uma delas é a Legião dos Servos de Maria. Camilo Castelo Branco, que está no livro Memórias de um Suicida, foi um suicida português escritor que se suicidou no século XIX. Ele, tendo cometido esse delito, foi recebido amorosamente, né? Então ele traz esse relato dizendo: nessas instituições podemos reconhecer o amor maternal da mãe de Jesus, que é, à medida que mais se observa, mais abrangente. Uma imagem dessa abrangência é a dos braços maternais, que abraçam o bebê de encontro ao seio, envolvendo por completo. É um amor materno que acrescenta energia ao carinho, ao zelo com habitação confortável, vestuário limpo. Ele está descrevendo como é o hospital Esperança, o Hospital Matriz, o Hospital Maria de Nazaré. São vários. E aí ele continua dizendo: a alimentação é saborosa e saudável. A Mãe Santíssima soma a disciplina indispensável, a corrigenda educativa tão necessária a quem se habitua ao mal. Maria adiciona a esperança e a certeza do triunfo final do bem. Ele passou anos, décadas, no vale tenebroso dos suicidas, que é lama, lodo. É assim que está as hostes do mundo dos angustiados e desesperados. Oremos mais pelos nossos meninos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que estão querendo acabar a angústia momentânea, esquecendo que vão passar décadas no sofrimento e no horror. Porque ele não saiu com 1 mês, com 15 dias. E assim são os relatos que nós temos, que são milhares. E aí ele continua dizendo: acompanhemos através do olhar de Camilo Espírito, em sofrimento na época, flashes dos personagens e do cenário do plano espiritual. E ele diz que o Vale dos Suicidas, depois do suicídio, enfrentando atrozes sofrimentos, Camilo foi conduzido a esse vale, região de muitas dores do plano espiritual que abriga aqueles que tentam e que tentaram, por fim, a sua própria vida. A vida pertence a Deus. Só Ele dá, só Ele pode tirar. Aborto, eutanásia, suicídio, tudo isso, infelizmente, é o que nós estamos vendo. Oremos mais.
Coloquemos os nossos corações para acolher esses espíritos. E aí ele diz aqui que quando ele chegou, parecia que era um sonho. Parecia que ele estava sonhando, que aquilo não era real. Ele diz que senhoras faziam parte de uma caravana que precedia, porém, a coluna, pequeno pelotão de lanceiros, os servos e os lanceiros de Maria. Qual batedor de caminhos eles iam abrindo aos poucos, ao passo que vários outros milicianos da mesma arma rodeavam os visitadores, como tecendo um cordão de isolamento, o que esclarecia serem estes muito bem guardados contra quaisquer hostilidades que pudessem surgir do exterior. Ele diz que a legião dos servos de Maria entravam aqui e ali pelo interior das cavernas habitadas, examinando seus ocupantes, curvavam-se cheios de piedade junto das sarjetas, levantando aqui e acolá algum desgraçado tombado sob o excesso do sofrimento, retiravam os que apresentassem condições de poderem ser socorridos e colocavam-nos em macas conduzidas por varões que se diriam serviçais ou aprendizes. Sabe o que me veio na mente quando eu estava estudando? A Cracolândia. Ambientes daquela, é dali para baixo. Imaginemos nós, se tudo aqui é pálido, é imperfeito, imaginemos no mundo espiritual. Que possamos nós, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, a serva do Senhor, que quando fechou os olhos, disse: Eis-me aqui a serva do Senhor. Pela segunda vez ela fala. Ela se entregou, como ela já vinha estagiando na matéria, a escutar as dores daquelas almas. Não seria diferente que ela, no mundo espiritual, como mãe dadivosa, colocasse hospitais vários, manicômios, abrigos, instituições que acolhem os que partem do mundo material para o mundo espiritual. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque eu estava falando para o seu Calixto que quando eu era mais jovem tinha pavor de cemitério. E aí, hoje eu vou, e é muito interessante que esses últimos dias eu fui, deixei minha mãezinha em casa, que fez uma cirurgia de catarata, voltou para fazer a revisão, e logo em seguida eu deixei ela com minha filha e fui com meu marido a um velório de uma pessoa muito querida, pai da minha amiga irmã. E é muito interessante quando a gente tem essa consciência. Ele estava lá. Com poucos dias, ele entrou no hospital com uma dor, não ia a médico, não queria ir, se automedicava, entrou no hospital, chegou no hospital, já saiu no caixão. Imagine esse espírito. Não é espírita, não estudou, nananã, mas compreendia um pouco porque a filha é. E as filhas são médios videntes, clarividente, todo tipo de mediunidade. E eu achei que eu estava ficando doida, porque eu estava lá, quietinha,
E comecei a sentir o mal-estar, e eu disse, isso é coisa da minha cabeça, é impressão minha. Eu não vejo, eu não escuto nada. E aí foi quando eu olhei para minha amiga e ele só queria ser cremado. Mas a, a ex-mulher, a filha, a outra não sei, chamou o padre, etc, etc. E ele estava angustiado do meu lado, dizendo: Eu não quero isso, eu só queria ser cremado, mas não queria que se fosse agora. Eu não sabia eu que nunca ouvi, nunca escutei, nunca vi, eu estou aqui trazendo para vocês uma coisa que eu digo: Jesus Cristo, eu não quero ver, não. Olha, espírita medrosa. Mas é assim. Intuitivamente é muito bom, mas quando abre o ouvido para ouvir, o olho para ver, e aí eu disse, Jesus, tem misericórdia. Respirei fundo, meu coração acelerava, tum, 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 parecia que eu estava na reunião mediúnica, e eu disse, tem alguma coisa errada. Foi quando a minha amiga viu o pai, e ela entendeu, e ela disse, olha, seu padre, eu só quero uma coisa, ele está pedindo para dizer isso, isso, isso e isso. Aí eu aliviei. Eu disse, Jesus, eu não tenho mais que ter medo de vir para cemitério. Então, gente, nós estamos mais suscetíveis agora, depois da pandemia, de começar a compreender, a perceber mais o mundo extrasensorial, o mundo que a gente não quer ver, porque tem medo de ver. Então, é nesse sentido que Maria nos acolhe, nos ampara, que Maria está conosco. E que foi quando eu disse: vai, olha, faça o seguinte, vá lá na casa da sua ex-mulher, que é Mariana, que gosta, converse com ela, perdoe ela, para poder o senhor voltar em paz. E já estava lá, os parentes, e etc, etc. Eu não vejo, mas eu estava sentindo. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais, é aquela verdade que Jesus diz que nos liberta. Então, que possamos esses dias agora reverenciar, não no sentido de reverência material, mas reverenciar nossa mãe. Ela precisa desses legionários, desses lanceiros, desses servos aqui material que somos nós, em oração. Muita paz, que Deus nos abençoe. Desculpe o horário que eu passei um pouquinho. Obrigado, Kátia, pela bela mensagem na véspera do Dia das Mães e mostrando que Maria tornou-se serva do Senhor, mas continua como mãe, acolhendo esses sofredores de hospitais, mantendo a sua missão de mãe dos filhos de Deus, que somos todos nós. E para encerrar os trabalhos, peço ao nosso irmão Paulo para fazer a prece de agradecimento. Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, Maria Santíssima, espiritualidade amiga, só temos a agradecer por esta oportunidade maravilhosa de renovação, pela intuição dada à nossa irmã, amiga Kátia, pela psicosfera de positividade, de paz, de harmonia, de alegria, né? Agradecemos também pelas informações tão preciosas que a nossa amiga e irmã Kátia trouxe, né? Possamos fazer uma reflexão profunda sobre todos esses ensinamentos e aplicá-las no nosso dia a dia, né? Tendo Maria como inspiração, tendo Cristo como inspiração. No mais, só temos a agradecer, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós devolvemos a palavra ao nosso irmão Luiz Guimarães, para que o mesmo possa encaminhar para o final da primeira parte do nosso trabalho da noite de hoje. Muita paz para todos. Sim seja. E assim, irmãos, concluindo os trabalhos da noite, mantenham-se harmonizados em silêncio, aguardando a chamada para o passe
e muita paz e parabéns para todas as mães que aqui estejam.